aqui com uma presença especial, tão jovem e tão jovem. Porque hoje é diretamente para os jovens. Adoro isso, eu adoro os jovens da minha igreja. E hoje é especial porque a gente está tendo a conferência de jovens esse fim de semana na Resgate. E a Ravine Félix está aqui com a gente. Meu Deus, Ravine, obrigada. Ravine ela tem ministério, ela é filha de pastor, ela louva, que eu fiquei sabendo, não era pra falar, mas ela louva, ela é líder, ela é uma menina crente, gente, crente. Tá bem alto o meu microfone, se puder abaixar um pouquinho. E eu tenho certeza que esse podcast, se você é jovem de 0 a 100 anos, o Senhor vai falar com você. E se você tem 101, 102, também vai falar com você. Amém. Né, Rainha? Eu acredito nisso. É uma honra, uma alegria estar aqui com você, Raquel. É um prazer te conhecer esse podcast, esse projeto. Amém. Eu ouvi do Como Maria antes de chegar no Como Maria, através da Sandra Alves. Oh, uau! Olha que chique, gente! Sim, ela esteve na minha casa e nós tivemos um ótimo tempo de mesa. Conversamos sobre muitas coisas e ela falou. Ela esteve na 300 e passou por aqui. Sim. Então a gente falou muito sobre, mas eu ainda não conhecia o projeto por inteiro. E aí o seu convite veio. Então é uma alegria estar aqui com você. Glória a Deus, glória a Deus. A Sandra foi uma bênção aquele dia. Ela invade o lugar e é assim uma energia, que né? ela carrega é muito especial, é uma de coisa verdade. demais. Ela carrega ali uma luz, contagiante. uma coisa. Ela resplandece a luz do Senhor. Isso é verdade. Né? Muito lindo. Que bom, glória a Deus por isso. E quem é Ravine Félix? Quem é Ravine Félix? De ponto de vista seu, assim. Meu, Quem é a Ravine Félix? Da onde ela veio? Aonde ela mora aqui nos Estados Unidos? Ravine Félix é uma menina de 20 anos, Ai, filha de gente, Deus, que discípula de lindo. Cristo. Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Campo Grande. Nascida e criada na igreja. Muitos diriam ser ali criada na Assembleia, então tem uma raizinha assim no pentecostal. Na breia, Na né? breia. E hoje aqui em Massachusetts eu moro em Duxbury, no South Shore Area, ali perto de Cape Cod. Ai, que delícia! Sim, adoro. Muito bom, uma Essa paz época é terrível. top, né? No inverno acho que é muito frio lá. Inverno é frio. Mas essa época é muito gostoso. Muito E é mais. super busy, né? É, No verão. verdade. Demais, demais, demais. Eu saí do trabalho um dia desse e fui direto pra praia e tinha muita gente lá. Que 5:30. delícia! Ai, que delícia. Eu não conheço Cape Cod. Eu já Muito fui legal. até Plymouth. Plymouth Mas é eu não bonito cheguei a também. subir até... É pertinho, né? É perto, é perto. Mas eu não subi em Cape Cod. Mas eu fui em Plymouth. Deve ter... 20 anos. Ah. Enfim, uns 18 deve ter. Muito tempo que eu fui. Uau. É porque por causa da tradição do Thanksgiving. Oh, Aí a gente foi lá passar o Thanksgiving Que com os legal. nossos filhos, mostrar os Pilgrims, aquela village que tem lá. Você já uau. foi? Sim, a pedra. Aham, é top. Tem uma village lá, não sei se ainda existe, mas Sim, acho que eu existe. acho que ainda existe. E aí você vai lá e passeia com os Pilgrims Uau. e vê como que eles viviam, como que eles chegaram aqui, tradição como mesmo. que eles faziam o Thanksgiving. Aí você come a comida bem tradicional do Thanksgiving. Foi uma experiência, tá vendo? Faz Super muito legal. tempo e é uma experiência única que a gente não Incrível. esquece. Muito legal. Incrível. Aquela área ali é linda. Essa área de New England é muito muito bonita, bonita. né? E tem muito jovem aqui. Muito jovem. Muito jovem brasileiro. brasileiro, americano, óbvio, mas muito jovem brasileiro. Tem. Como que é você sendo líder de jovens, gente, pra quem não sabe, Ravine é líder de jovens, Sim. junto com o irmão dela, ela com 20 anos e o irmão 18. Verdade. É um desafio Pela aí. graça, Mas somente mesmo pela assim deve ser muito legal. É muito legal, porque você consegue, através da graça de Deus e do discernimento que o Espírito Santo vai te dando, você é capaz de viver e liderar uma juventude, passando por coisas que você já passou, né? E ainda assim, ser capaz de levar essa juventude, ver o que eles estão vivendo e poder simpatizar no nível mais profundo. Sabe Sim. assim, eu sei como é que você se sente. Eu sei o que é querer ter um relacionamento Claro, com o poder. porque tá no... Eu sei o que né? é ter que se Você submeter passa aos seus pelo pais. mesmo, sim. Então você é capaz de aconselhar eles através da palavra, mas ainda assim sabendo, conseguir olhar no mesmo nível no olho deles. Sim, Assim. isso é muito legal, né? E quem são os seus maiores mentores? São seus pais? Meus pais, eu diria Tá. minha mãe. A minha E quem mãe foi é os uma seus grande- líderes de jovens? Os meus líderes de jovens foi Jefferson e Caína. Tá. Que Talvez são eles da sua igreja assistam- também até Não, hoje? Ok. A última vez que eu tive líder de jovem foi no Brasil. Ah, tá. Foi no Brasil. Quando você ainda era adolescente, Quando eu ainda então. era adolescente. Uhum. Mas eles me inspiraram muito, eles têm uma base familiar, assim, voltada, sabe, pra Cristo, baseado totalmente na palavra. Eles são da Assembleia, da igreja onde eu fui. Legal. Natanael também e a Ana, eles eram os coordenadores espirituais. Amém. Pessoas que até hoje me inspiram, têm vida, sabe, no altar, na igreja. Sim.
Esses foram os meus primeiros líderes de jovem na minha adolescência. Amém, amém. E você, então, é filha de pastores. Sou. E você ministra na igreja dos seus pais. Sim. E qual igreja que é que você falou? Eu sou da Canaã Boston Church. Canaã em Boston Brantford. Church. Uhum. E como que é sendo filha de pastores, assim? Dá uma... Dá. É um pezinho a mais, né? Com certeza, com certeza. Como aquilo que eles dizem, né? Quem muito... A Bíblia vai dizer isso, quem muito é dado, muito é cobrado, muito é requerido. Então, ser filho de pastor, eu digo que isso não te coloca no lugar de ok, eu sou santa, ok, já alcancei, ok, eu já tenho... Pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que isso te coloca numa posição de mais exposição, que requer que você busque mais disciplina, mais cobrança, mais né? devoção, tem mais cobrança. E muitas das vezes, por você ser parte... Porque a minha mãe e meu pai sempre dizem isso. O ministério, chamado, propósito, ele não é singular. Ele quase sempre vai envolver toda uma família. Igual hoje aqui, seu esposo tá ajudando a gente em todo esse processo. Sim. Ele que tá te ajudando aqui com as câmeras, com o microfone e tudo mais. Então, propósitos que eles nascem e eles precisam de uma base para sustentá-los. Sim. E, na maioria das vezes, essa base é a família. Então, verdade. esse propósito que nasceu... através do meu avô, porque meu avô é pastor. Que legal. E o pai do meu avô foi pastor. Amém. Então já veio, então já é de gerações. De geração em geração. Então chegou um tempo em que a gente percebeu, realmente, isso aqui é algo familiar, um propósito familiar. E quando a gente realiza isso, né? Quando a gente percebe isso, quando você percebe, a gente vê a seriedade disso. E aí se torna um pouco mais fácil de você entender, ok, não tô nessa sozinho. Esse é o ministério, esse é o propósito que Deus tem pra minha casa. Amém. Então acaba se tornando mais fácil de você navegar todo esse processo. Porém, ainda assim tem as suas cobranças, tem uma exposição, eu falo pra minha mãe uma coisa que a gente faz parte. fala muito lá em casa sobre a hospitalidade que o pastor tem que exercer. Sim. E tudo isso, com tudo isso a gente aprende. Tudo isso a gente aprende. Muito do meu ministério da palavra nasceu desse lugar. De mesa, com outros pastores. Com outros pastores, líderes, né? E aprendendo ali. Aprendendo, ouvindo. Sim, isso é então, muito até bom. Isso é e seu pai era de viajar muito, itinerante Meu pai, não. ou local, assim? Meu pai era muito local. Meu pai é muito local. Ah, tá. Meu pai foi da mesma igreja 35 anos. Já sua mãe viaja muito. Minha mãe viaja bastante. Meu pai foi da mesma igreja 35 anos e depois mais 11 anos a gente foi quando a gente foi pra Assembleia. Eu devia ter ali uns 6 anos. 6, 7 anos. Aí desde então, foi até a gente vir pra cá. Então, muitos anos. Os dois da igreja local. Minha mãe também, mesmo viajando, mesmo na itinerância, ela sempre foi muito na igreja local. Escola Bíblica Dominical, a gente estava lá. Independente se ela tinha agenda ou não, estávamos lá. Sim, culto de ensino bíblico da palavra, estava lá. Amém. Culto de jovem não podia faltar. Festividade, estava lá. Congresso, estava lá. Não tinha opção. Não tinha opção, estava lá. Amém. E a gente amava isso também, eu e meus irmãos, a gente sempre gostou muito disso. E ela, mesmo exercendo essa itinerância, ela pregava muito, viajava muito no Brasil. Aqui ela deu uma parada, mas ainda assim ela ainda sai pra pregar. Mas mesmo assim ela sempre ensinou a gente o nosso dever, o nosso compromisso maior com a igreja local. E é o que eu mais gosto, pra dizer a verdade. Que bom. Isso é bom, né? Sim, demais. Isso é bom. A igreja local é o que te dá o suporte, né? Com certeza. Eu sempre, quando entrevisto pastores itinerantes, eles sempre falam que o voltar para casa e estar... a melhor parte. Mesmo pastores, né, que são... Ou até pessoas que são conhecidas em mundo de louvor, né? Sim. E que que eles gostam de ir Estar para em casa. Na Estar em igreja casa é deles, bom. com os pastores deles, De né? verdade. E a igreja local é ali que eu acredito nisso. A raiz está ali. A raiz está ali. Eu acho muito difícil alguém conseguir sustentar um chamado, um ministério, uma vida, uma família, sem ter compromisso com a igreja local. É verdade. Uma palavra para a juventude aí que está se levantando. Se você tem um ministério, se você canta, se você louva, se você tem um podcast, seja qual for a forma que você exerce o chamado que Deus tem sobre a sua vida, você precisa ter compromisso com a igreja local. A igreja local é o que vai te dar o suporte, né? É ali que você vai aprender a se submeter, é ali que você vai aprender a verdade. servir, é ali que você vai ser moldado, É é ali que você vai ser ensinado. A igreja local é muito, muito importante e é ali que você vai mostrar também pra Deus, ok, eu tenho um ministério, mas eu sei onde é o meu lugar. Sim. Eu sei que eu sou parte do corpo. É verdade. De honra, de submissão com seus certeza, pastores, com honra, seus você líderes, aprende né? Faz parte, é isso mesmo. E sendo líder, quantos jovens tem na sua igreja, mais ou menos? 30 jovens. 30 jovens. Que top. 30 E jovens. qual é o maior desafio, assim, em termos de
De quantos a quantos anos? Você pega adolescente também ou só jovem? A gente começa a partir... O grupo que eu e meu irmão tomamos conta começa a partir dos 14. Ah, então tem adolescente. Tem adolescente. Uhum. Então, na verdade, nós temos uma jovem de 13. Então, 13 é bem adolescente pra cima. Uhum. E eu acredito que e são línguas diferentes, vamos combinar? São línguas diferentes. Uhum. Eu acredito que o maior desafio que nós temos enfrentado na juventude, eu acho que não só na igreja, mas em geral, são influências. Sim, hoje em dia com a internet, com a social media. Influências e relacionamento. Tá. Eu aconselho muitos jovens, adolescentes, a maioria das vezes adolescentes, com emocional totalmente abalado, destruído, incapazes de manter um relacionamento, uma constância com Deus, por causa das pessoas a qual eles escolheram se relacionar. Talvez um menino. Decepção com o homem e aí desconta em Deus. Não seja crente e aí começam a dar a vida, o dia, a rotina para aquela amizade, para aquele relacionamento, para que seja. E toda vez que a gente entra em um relacionamento, toda vez que a gente entra na vida de alguém, ou toda vez que a gente permite que aquelas pessoas entrem na nossa vida, na nossa rotina, sem o aprovar de Deus, sem saber o que aquela pessoa carrega, qual é a sua história, o que ela agrega, a gente tá entrando numa batalha vendado. A gente não sabe o que a gente vai estar lidando aqui. É verdade. Essa pessoa... Qual é a história dessa pessoa? Ok, esse menino deita comigo, mas o que ele carrega? Ok, essa menina vive na minha casa, eu faço tudo com ela, mas quais são as mazelas dela? Entendeu? O que eu tô levando pra mim que não é meu? Né? Então a gente aconselha muitos jovens, muitos adolescentes que estão lutando com isso, em quebrar alianças, em estabelecer conexões que não que os afastam de Deus, mas que os aproximam. Sim. Então isso tem sido um desafio. E entender que nele não tem como ter frustração. Não tem. E eu falo muito disso lá no grupo de jovens. Eu falo, gente, vocês precisam achar o Jonathan de vocês. Não tem como vocês... porque ela é legal. Ela te aproxima de Deus? Sim. Mas do que vocês falam? Sim. O que ela carrega? Ela consegue orar por você? Vocês conseguem entrar num propósito junto? Sim. O que ela traz pra sua vida? Amém. Entendeu? Porque a gente precisa entender também, lá na igreja a gente usou muito sobre isso, sobre o namoro evangelístico. Outra coisa também que eu vivo falando com as adolescentes. Ele não é crente igual a mim, mas ele falou que vai vir pra igreja. Gente, não vai. Não vai. Tá vindo. Vamos combinar aqui, gente, não vai. Escuta a tia aqui, ó. A tia tá falando, não vai, tá, amor? Não vai. Você pode tentar, você pode botar... Você pode não ajoelhar no milho. Não, você não é Jesus. Você não é Jesus. Você tem que achar a gente dentro da igreja, amor, né? Exato. Principalmente se você já sabe que você tem um propósito, já está estabelecido, você tem um chamado. Mesmo se você não tiver, se você não tiver noção disso, Deus tem o melhor para você. Sim. E certamente não vai ser É porque quando a gente é jovem, a gente tem pressa de tudo. Verdade. A gente quer... E hoje em dia, para vocês, é muito mais difícil, porque o Reels é 1 minuto. É 1 minuto. E se passar de 1 minuto, ninguém assiste mais. Verdade. Se assistir 1 minuto. Então, a vida de vocês é muito corrida. Na minha época, a gente não era tão corrido assim. Mas já era. Porque a geração adolescente, mais nova, sempre é corrida. Mas hoje em dia é muito mais. Mas a gente tem que aprender a esperar no Senhor. E eu acho que isso tem que ser muito pregado e muito falado nas igrejas. E para você levantar essa nova geração, esse novo exército, não tem como. Um exército precisa estar como? Ali, alinhado, na espera do inimigo, sabendo que o inimigo vai chegar em termos, né? O inimigo lá tá vindo e de repente você tem que saber a hora certa de ir contra a batalha ali, tá se posicionando. Então, é a espera. A espera. E esses têm sido os 2 maiores desafios que a gente tem enfrentado com a juventude. Vidas presas, relacionamentos fadados ao fracasso. E jovens influenciados. Sabe? A Bíblia diz que viria um tempo em que qualquer vento de doutrina nos levaria. E esse tempo é agora. Esse tempo já tem sido, né? Sim. E então esse tem sido as 2 batalhas que a gente tem travado. Nos nossos discipulados, a gente tem discipulado toda quinta-feira, onde a gente senta, estuda a Bíblia. E de 2 em 2 meses nós temos o nosso culto jovem. Nós tivemos o nosso primeiro agora no último sábado. Graças a Deus, foi uma bênção. Mas é isso que a gente tem trabalhado com eles no discipular. Vocês precisam entender a quem vocês pertencem, o que vocês podem, o que vocês não podem fazer, o que convém, o que não convém. Sim. E tem muitos que acham chato, devem buscar. Com certeza. Tem. Aqueles que falam assim, ai, que saco. Isso não me serve.
Isso não é pra mim. Sim. Porque eu faço o que eu quero, eu vou quando eu quero, eu faço o que... E Jesus? E Jesus? E se ele viesse só quando quisesse, fizesse só quando quisesse, fosse só quando quisesse? Depois dos 30, se arrepende. Se arrepende. Mas uma coisa que você falou é muito certa, essa geração tem muita pressa. A gente tem muita pressa. A gente tá num tempo que eu escrevi sobre isso uma vez, um post que eu fiz no Instagram, sobre a falta de... Nós temos um senso de urgência, mas falta de urgência. Sim. Que é, o senso de urgência é aquilo, ok, eu preciso disso agora. Nós não paramos em momento nenhum. Aquilo que a gente quiser acesso tá na ponta dos nossos dedos. A gente pesquisa, a gente compra, a gente faz. E acontece. Mas falta em nós urgência para aquilo que importa. O que importa, né? E Deus tem pressa. Vai vir. Mas, né? Deus tem pressa. Exato. E é uma pressa que não é a mesma pressa que a nossa. Totalmente diferente. A pressa humana e a pressa divina, elas são totalmente diferentes. E como é que você faz para alinhar ali o divertimento, a palavra? Vocês saem, Então, eu digo que lá na igreja a gente zoa muito porque... Sou carioca, né? O carioca, ele já tem, assim, uma... Carioca é carioca, cara. Carioca, ele já tem aquela brincadeirinha, coisa. Então, todo encontro jovem, todo discipular, a gente tem um quebra-gelo. E, nos últimos 3 encontros que nós tivemos, nós estamos fazendo debate. Igual esse aqui. Bota a mesa, bota o botão e a gente todo mundo tem direito a falar. Tópicos polêmicos. A gente escolhe um líder e aí separa em grupos tópicos polêmicos. Da última vez, o primeiro a gente fez sobre relacionamento cristão. O que pode, o que não pode. O que vai, o que não vai. O que convém, o que não convém. O que não convém. O que escandaliza, o que não escandaliza. Sim. Namorado pode fazer isso, namorada pode fazer aquilo. Quais são os limites? E a gente debateu através da palavra. Não, porque a Bíblia diz assim, porque a Bíblia diz não sei o quê, porque a Bíblia diz não sei o quê. Então, esse quebra-gelo tem sido muito bom, porque tem ensinado eles Bíblia. Tem feito eles discutirem, pararem pra pensar. O famoso colocar a mão na consciência. Tem feito eles realmente também falarem entre si. Tipo assim, compartilharem vista. Porque tem gente que namora, tem gente que não namora no grupo. Aí eu coloco logo esses dois juntos. E aí? O que pode, o que não pode? E aí eles já começam ali a ser confrontados através da palavra, um do outro, né? Que a Bíblia diz que ferro, assim é um amigo, afiando seu amigo. Sim. Então ali eles já começam a se entender e a ter a sua visão aberta. E um dos últimos que nós tivemos também foi sobre entretenimento secular. O que pode ouvir, o que não pode ouvir. Tá. O que você deve assistir, o que você não deve assistir. O que convém você consumir, o que não convém. Sim. Falamos junto sobre isso. Aí teve gente que falou de videogame, que é algo que, na verdade, raramente vem na minha mente. Normalmente, quando eu penso em entretenimento, o que pode, o que não pode consumir, eu penso num filme. Ou numa música. Mas foi falado de videogame. Videogame é muito livros. importante falar. Livro, sim. Muito, muito mesmo. Tem sido ótimo. Que aí faz eles, tipo assim, sobe o nível. Todo mundo tá aqui em cima, aquela discussão, aquele fervor. E aí todo mundo a mente deles já é aguçada. A palavra. Ok, o que mais a palavra diz sobre isso? Aí a gente entra no estudo. Aí já começa o discipulado, todo mundo lá em cima. Então tem sido muito bom. A gente faz isso, a gente faz outros mais um pouquinho mais físicos. Às vezes, uma corrida, um negócio. Mas a gente gosta de fazer assim, de ter esse entretenimento pra começar, pra introduzir a galera, pra apresentar um ao outro. Pra então a gente entrar dentro da palavra. Muito bom mesmo. E como que você tá vendo o Senhor está levantando um exército, né? Um exército está sendo levantado, está sendo o tema da nossa conferência aqui. E eu creio que está. Com certeza. Eu creio que os jovens estão se levantando, pelo menos eu vejo pelos jovens da minha igreja, que são, meu Deus, são mais crentes que eu, se bobear, sabe? Linda. É uma coisa mais linda. É lindíssima que eu conheci eles. Eles são demais mesmo, são, assim, jovens de Deus, sabe? E são uns amores. E o que esse tema fala no seu coração? Esse tema fala no meu coração, o exército está se levantando. Me faz lembrar de Josias. Por quê? Quando Josias assume o reinado, ele fala assim, nós vamos ter que fazer uma reforma. Ele precisava de pessoas. Precisava de pessoas dispostas a participar daquela reforma. E quando eu penso nisso, eu penso assim, quem foi que se levantou com ele? Estamos falando de um rei de 8 anos. Quem foi que se levantou com ele? Quem foi que aceitou essa reforma e falou assim, eu vou fazer parte desse exército que vai viver a reforma? Um grande desafio. Então, eu penso nisso. Eu penso num tempo onde Deus tem nos chamado para viver algo diferente, para reconstruir altares, para restaurar vidas. Isso, vale a pena a gente falar que reforma não é revolução. Não é evolução, é simplesmente refazer. Sim. É retraçar. Então, eu
comecei a pensar sobre isso enquanto eu me preparava para esse final de semana também. E me fez lembrar disso. Falei, Deus, que o Senhor comece a levantar uma geração disposta a passar pela reforma que for necessária para viver isso aqui, para viver. Entendeu? Porque a gente, o exército tem soldado, soldado tem missão. E a gente tem vivido um tempo onde muitos jovens têm vivido sem missão, só indo. Sem famoso saber, crente Martim da Vila, deixa a vida me levar. E só vai. E vai. Qual o seu propósito? Não sei, tô indo. Qual o seu chamado? Não sei, tô indo. O que você faz pra Deus? Não sei, tô indo. O que você tá renunciando? Não sei, tô indo. O que você tá, e eles precisam ser direcionados, né? Não sei, tô indo. E é justamente isso. Ele precisa de um Josias, de alguém que vai falar assim, não, que isso? A gente precisa de um exército que vai se levantar. Sim. E vai reconstruir isso aqui, vai restaurar esse altar e vai pra guerra. Amém. E vai viver aquilo que Deus tem pra gente. Então, quando eu penso em um exército se levantando, eu penso em uma geração ousada. Eu penso em uma geração disposta a renunciar seu dia a dia, os prazeres da carne, as suas razões, pra vocês, seus desejos. Pra quem é jovem é difícil. É difícil. É muito. Pra qualquer um é difícil. Pra qualquer um. Mas pro jovem, por tudo ser muito novo, muito tudo fácil. É novo. Então é mais difícil. Com certeza. Então eu penso nisso, no exército, em jovens dispostos. É verdade. Jovens prontos a viver aquilo que custa. Sim. Pra poder receber aquilo que é eterno. É verdade. E pra gente levantar esse exército, o que você diria pra essa geração? Pra eles se levantarem, pra eles se posicionarem, o que você diria pra eles? Eu diria palavra. E vai parecer muito pouco e muito simples, mas é o que me levanta todos os dias, é a palavra. Sim. É a palavra. Profecia passa, hype passa, trend passa, congresso passa, retiro passa. Influenciador passa. Rios passa, podcast passa. O que fica é a palavra. O que fica é a palavra. Seja forte e corajoso. O que fica é a palavra. E não ao seu companheiro olhou e disse, esforça-te, levanta. Sim. Então, o que fica é a palavra. Então, toda vez que eu penso nisso, eu penso Filipenses também. Deixando para trás aquilo que, ficou. Eu avanço, prossigo para o alvo. Sim. Soberana vocação, Cristo Jesus. Então, eu acho que o que vai ajudar a levantar essa vocação levantar essa geração. É essa geração estar firmada na palavra. Amém. É isso que eu ia perguntar também, Palavra. Isso. À tarde, eu tava numa consagração. Na minha igreja tem consagração todo sábado de manhã. E uma das palavras que foi falada foi Salmo 91. A gente tava falando sobre as coisas que nós somos... Aquilo que se diz como ataque no Salmo 91. Mas se nós estivermos na sombra do Onipotente, nós somos protegidos por ela. E uma das coisas que foi falado foi a seta que voa de dia. Que é aquele desespero que bate na alma no meio do dia. E é o mal dessa geração, que é a ansiedade. Às vezes você tá de boa, tranquilo, teve uma semana boa, do nada uma ansiedade. Do nada um desespero na sua alma, do nada um problema, do nada um sentimento assim de perda, um sentimento de falta de pertencimento, sabe? E contra todos esses males, mortandade que assola o dia, que é aquela notícia ruim que chega do nada, contra aquilo que é sombra no meio da noite, a peste que anda na escuridão, que é, insônia, pavor noturno, síndrome do pânico, aquilo que vem pra afrontar, que tem afrontado a nossa geração, todos esses males. Para tudo isso, o que vai nos segurar é a palavra. É a palavra, é saber a quem você pertence, é saber quem te chamou. A palavra, é estar aos pés de Jesus, né? É estar aos pés de Jesus. Então eu acho que a palavra me curou. A palavra me livrou da timidez. Eu não falava. Primeira vez que eu fui dar a saudação na igreja, acho que foi 2 minutos. Com muito esforço. E então o que me curou da timidez foi a palavra. O que me curou de momentos assim de ansiedade, onde eu achava, o que tá acontecendo? Foi a palavra. Entendeu? O que tirou a angústia da minha alma quando eu vim pra esse país, eu não conhecia ninguém, não sabia nada, não queria estar aqui, foi a palavra. Que me deu nova luz, novo propósito, que me fez olhar e falar assim, não, Deus te colocou aqui por uma razão. Deus tem um povo, Deus tem Deus tem algo pra fazer aqui. O que me deu luz pra esse lugar foi a palavra. O que me deu direcionamento pra todos os projetos que eu já coloquei a minha mão até hoje, palavra. Então, toda a falta de direcionamento, toda a falta de missão, toda a falta de posicionamento, toda a falta de força, de vigor, de ânimo em nós, quase sempre vai apontar a palavra, a falta da palavra. E como mergulhar na palavra? Como mergulhar na palavra? De forma prática? Eu vou dar aqui a minha dica, o que eu faço.
modo Ravine, né? Digamos assim. Eu gosto de... Primeira coisa, de manhã. Não é sempre que eu consigo, não sou santa, não sou perfeita. Mas eu tento... Eu ouvi uma vez... Não tem como você consumir a vida dos outros antes de você consumir a própria vida. Que é... A nossa geração, ela já está acostumada a isso. Acordou, é celular. Vou consumir a vida de alguém. Uau! Fulano, ciclano, Virgínia... E que forte. E vai vendo a vida dos outros. E você vai consumindo a vida dos outros. E você esquece da sua vida. Você esquece da sua vida e você esquece da própria vida, que é Jesus. Que forte. Então, uma estratégia que Deus me deu é, antes de você consumir qualquer outra coisa, consuma a própria vida. Que é, eu estaria ali, né, renunciando o meu desejo, o nosso desejo da carne é pegar o celular e ficar ali até a hora de dar a hora de, né, a gente fazer o que a gente quer fazer. A gente vê, passou uma hora e meia, 2. E a gente não viu. Então, essa é a minha estratégia. Telefone desligado, primeira coisa, palavra. Nem que seja um versículo, nem que seja um capítulo, um salmo. Eu me agarro a algo e fico esmiuçando aquilo durante o dia, repetindo. Recentemente eu estava com sonda-me a Deus. Me conhece. Sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me perante o caminho eterno. A versão que eu li dizia: conhece as minhas inquietações e livra a minha alma. Fiquei com aquilo. Semana todinha, eu lembro que eu colei um post-it no meu trabalho, e uma senhora que trabalha comigo, ela passou, olhou, viu, leu e falou assim: Ravine, o que é isso aqui? Eu falei: um versículo do Salmo tal. Ela falou assim: nossa, eu gostei muito, tava ansiosa, tava tendo um dia horrível, eu li isso aqui e me acalmou. Uau, tá vendo? Falei: que bênção, vou te explicar, senta aqui, o que o salmista quer dizer, o que Davi quer dizer com isso aqui, por que ele falou isso aqui? E ali você já vai esmiuçando, e aquela palavra começa, você não percebe, mas ela começa a se transformar. Ela começa a te trazer paz, ela começa a te trazer direção, começa a te trazer discernimento. Às vezes a coisa tá acontecendo, aí tu já, sonda-me, você me conhece, guia-me perante o caminho eterno, porque se não for Jesus. Então, eu diria isso, se agarra em um versículo. Coloca no seu espelho, coloca em algo que você vê todo dia, para você ter esse contato com a palavra diariamente, que isso é muito importante. E aí, isso é a forma que eu faço ativa na manhã, que a gente trabalha, né? Tem toda uma rotina que a gente tem que seguir. Mas aí, quando eu estou de boa, tranquila, eu vou pra palavra e eu faço o famoso quando, como, onde, porquê. O capítulo que eu estiver lendo, o livro que eu estiver lendo, e eu vou esmiuçando o capítulo por aquilo. Por quê? Quando isso aconteceu? Por que aconteceu? Qual é o contexto histórico? E eu tento arrancar daquilo ali como é que eu posso aplicar aquilo pra minha vida hoje. Aplicação pessoal. Porque a Bíblia é isso, né? É o devocional. É o devocional. É o devocional e estudo quando eu posso, por ser ministro da palavra, isso é muito importante. Eu faço seminário sexta-feira, então eu tento tirar a sexta-feira já pra dar a palavra, pra já chegar no seminário com a cabeça mais aberta. Sim. E pronta pra mergulhar. Mas eu diria isso. Se você quiser começar hoje, comece assim. Um versículo. Esmiuce ele o dia todo, a semana toda. Sim. E vê o que Deus vai falar. Nossa, tenho certeza que Deus vai falar. Já nasceram de Deus esmiuçando um versículo a semana toda. Uau, amém, glória a Deus. De verdade, resposta. Você trabalha de quê, Ravine? Eu trabalho com marketing, social media. Oh, cool. Numa clínica de estética, eu faço social media. Brasileiro? Pra eles, Ah, que legal. Pra eles. E aí tu tá lá sendo luz e Tô sal. lá, pra onde não sei eu. Sim. Que legal. E por fora disso eu trabalho com videografia e fotografia. Ah, tá. Por foto de casal, família. Tá nessa área da mídia. Nessa área da mídia. E me conta do Reforma. Reforma, gente, Reforma. Começou agora. Começou agora, acabou de começar. Um projeto que nasceu no coração de Deus primeiro, eu acredito, assim. Com certeza, sempre vem do coração do Senhor. E aí desceu pro meu coração. Reforma é um podcast que vai falar sobre relacionamento, identidade, fé, rotina, direcionado para os jovens. Direcionado para a juventude. Eu tô lá, mas tá, eu vou estar tendo muita gente lá. Vou estar tendo bastante gente lá. O primeiro episódio só vai sair hoje, meia-noite. Já tá bombando assim? Sim. Top. O primeiro episódio sai hoje. Eu tive convidados muito, muito especiais. Peraí, mas é um canal no YouTube que você tá fazendo? Canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. A gente precisa conversar sobre isso. Tá, vai. E aí eu tenho ele também no Instagram. Tu tá dominando o YouTube ou tem alguém fazendo pra você? Eu faço tudo. Raquel. Você entende de YouTube? Entender é uma palavra muito forte. Gente, vamos combinar, não é difícil demais o YouTube? É muito difícil. Eu tô tomando uma coça pra aprender a mexer no YouTube. Entender é muito forte, porque agora eu sou a minha produtora, roteirista, editora. Isso eu também sou. É muito complicado. Aí... Isso aí, se precisar de ajuda, tamo aqui. Não, vou estar. Mas do YouTube aí, em termos de postar, do que fazer, eu tô meio perdida ali. É todo um processo, de verdade. Porque quando
as pessoas explicam lá no YouTube como fazer o YouTube, como você crescer, é direcionado mais para vloggers. Sim. Ou para pessoa influencers, que tem um nicho não totalmente pra gente diferente. que quer um podcast, uma coisa assim. Exato. Não tem. E aí a gente fica meio... O que faremos? Para onde irei? Exato. Mas conta, vai. Mas e assim o Reforma nasceu. A Reforma é sobre isso. Reforma é sobre as reformas que a gente precisa passar para viver a caminhada com Cristo. Comportamentos que a gente precisa deixar, hábitos que a gente precisa reformar, talvez rotinas que a gente precisa mudar, algo que o Espírito Santo literalmente tem mexido muito. E daí você tá fazendo como um estudo bíblico? Como é que você vai fazer? Então, você já sabe, assim, no coração? Como eu posso dizer? A plataforma do Reforma é a palavra. Eu digo isso. Tá. Então a base vai sempre ser a palavra, vamos começar a partir dali. Mas eu diria que o formato dele seria conversas, como essa que eu tô fazendo com você. E sobre um determinado assunto. Tá. Dependendo da pessoa, um testemunho que a pessoa tiver, que ela vai estar compartilhando ali. Ou então, na maioria das vezes eu peço a Deus me dê perguntas. O que essa pessoa tem? Sim. Que extraído dela pode mudar a vida de outra. Claro. Então eu vou perguntando ao Espírito Santo assim, Jesus, me ajuda. Eu quero fazer perguntas que vai extrair daquela pessoa algo que eu sei que quem estiver ouvindo vai falar assim, nossa, eu tô passando pela mesma coisa. Precisava ouvir isso aí. Então acho que esse é o intuito também de construir essas conexões, essas pontes. Amém. De mostrar que por mais que a mesma pessoa que tem 1 milhão de seguidores passa pelas mesmas coisas que você que tá na sua casa. Sim. E não é. E às vezes quem não tem nenhum seguidor tem muito mais para entregar para quem tem Uma das pessoas que vai estar no podcast é a pastora Rosângela. A pastora Rosângela, ela é uma amiga da nossa família, uma mulher de oração. Ela é apelidada carinhosamente como tanque de guerra. Uau! Porque a gente fala que quando ela ora, a cavalaria desce. Uau! E ela tem um mistério com Deus muito grande. E ela foi uma das pessoas que Deus me direcionou a convidar. Ela mora em Londres e ela esteve aqui. Por quê? Porque ela tem estratégias, testemunhos, histórias de oração, do lugar de oração, que são assim surreais. Você ouve e você fala, não. Que é isso? Você ouve e você fala, não tem condição, só é você. Você tá assim com ele, eu preciso melhorar. Então, pessoas que te impulsionam, que te empurram pra esse lugar de oração, que te dão estratégia. Ela é uma mulher de 65 anos, que tem uma caminhada com Deus, assim, tremenda. Ela é pastora também, justamente com seu esposo, com seus filhos. Lá em Londres. Ela tá em Londres. Mas ela também é carioca, do Rio. Ai, que top! É do Rio. E estive também com a filha dela, que é líder de jovem, 38 anos, uma mulher muito usada por Deus também. E com a Natália Braga, a cantora Natália Braga, que também tem uma história surreal. Que legal. Surreal. Isso aí. Os próximos convidados eu não posso revelar, segredo ainda. Mas vai estar saindo. E eu tô muito, muito animada pra reforma que isso vai causar em mim, nos ouvintes, né? Nos jovens, nas pessoas a quais o podcast vai alcançar. E o intuito da reforma é justamente isso. De 15 em 15 dias, os episódios vão ser lançados. E eu vou intercalar entre eu e uma palavra e o convidado. Ah, legal. Sim. Vai ser demais. Muito bom. Animadíssima. Muito bom, muito bom. É bom quando Deus dá projeto novo, né? Sim. E aí é um babyzinho. É um baby. Eu falei com a minha mãe esses dias, essa semana, durante o processo de lançamento. Eu falei, mãe, parece que eu estou parindo um filho. O que é isso? Conforme eu ia postando, era menos uma contração. E aí soltava o vídeo, era menos uma coisa. Muito legal. Muito e saber que vem do Senhor é mais gratificante. É mais gratificante. Né? Aí você tem certeza, ufa, tô fazendo a coisa certa. É aquele Jesus, entreguei, aqui está. Tu pediu, eu fiz. É verdade, tá feito. É verdade. Para encerrar, eu queria encerrar, as perguntas sobre os jovens e tal que a gente está fazendo. Eu queria que você desse uma palavra profética para os jovens que estão assistindo, que eu tenho certeza que os jovens da nossa igreja vão assistir esse podcast depois. E vai ser depois da conferência que eles vão assistir. Ai, que legal. Né? Porque está sendo gravado hoje, então a conferência é hoje e vai ser semana que vem. E aí eu queria que você desse uma palavra profética baseado no que você já vai pregar hoje, de repente. Ok. Não ia ser legal? Sim. Você falar alguma coisa assim para eles, uma coisa que eles conectassem para dar um ânimo para essa nova geração que está sendo levantada aí como um exército, né? Amém. Pode falar? Pode. Todo seu. Eu não sei em que posição você se encontra ouvindo esse podcast hoje.
Mas eu sei de uma coisa, a mesma palavra que me colocou nessa posição, a mesma palavra que me colocou diante dessa câmera, é a mesma palavra que vai te sustentar pro próximo nível, para a próxima missão, para a próxima fase. Eu profetizo através da palavra, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo que habita em mim e em você, que você vai viver um levante novo do céu. Ravine, você não sabe qual é a minha situação. Ravine, você não sabe o que eu tô vivendo. Ravine, você não sabe as batalhas que eu tenho enfrentado no meu secreto, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E se ele te trouxe até o final desse podcast para ouvir essa palavra, a palavra dele para você é: permaneça. Pegue a sua espada na mão, pegue o seu escudo, não recue agora, não pare agora. Quantas pessoas vencem se você vencer? Quantas pessoas lutam se você continuar a lutar? Quantas vidas serão alcançadas se você continuar nesta batalha diante do que Deus tem pra ti? Amém. O teu chamado está de pé, o teu ministério está de pé, o que Deus tem pra você e pra sua casa permanecerão mediante aquilo que você renuncia e mediante o posicionamento que você toma. Você faz parte de um exército e o que Deus tem pra você não acabou. Amém, glória a Deus. Eu acho que é tão importante esses encorajamentos proféticos para essa geração, porque é o que eles precisam, né? Os jovens precisam disso, eles precisam estar no meio, servindo, sendo úteis, que foi isso que eu ia falar para você, você colocar os jovens na mídia, é para isso, é para eles serem úteis, porque é isso que precisa encher a mente deles, né? De coisa boa. Sim, Marta ou Maria? Marta ou Maria? Eu sou Maria, gente. Eu me identifico mais com Maria. E deixa eu explicar. Ah, Ravine, você tá dizendo que você... O que acontece? Isso aqui, minha mãe vai assistir esse podcast, ela vai poder tá dizendo, ela vai botar nos comentários. É verdade. Eu nunca fui, gente. Eu nunca fui aquela, tipo assim, de servir. Tipo assim, sempre gostei do servir. Sim. Adoro servir, acho muito bom. Mas eu nunca fui a maluca, tipo assim, da questão de precisa estar tudo perfeito. Nesse sentido aí da Marta. Do perfeccionismo. Sim. Nunca foi Ravine. Eu digo que eu tenho um fake perfeccionismo. É um perfeccionismo, tipo assim, é uma busca por excelência, mas se não tiver perfeito, vai sair. Porque tem que sair. Porque eu tô no processo de aperfeiçoamento, vai ter que estar saindo. Então, eu diria que eu me identifico mais com Maria nesse sentido. Eu gosto muito do estar aos pés. Inclusive, tem dia, o que acontece, gente? Tô me expondo aqui pra vocês, eu tenho hipoglicemia. E o que é isso? Se eu passar um certo tempo de hora sem comer, eu desmaio. Minha açúcar... Quanto tempo sem comer, amor? Já tem um tempinho que você tá aqui em casa. Não, mentira, eu tô bem. Eu tive um bom almoço bem forte, graças a Deus. Então, e aí, dependendo do que eu estiver fazendo, questão de físico. Sim. Dependendo do que eu estiver fazendo, as condições do sol, minha pressão cai e eu me vou. Eu desmaio, eu vou. Bela adormecida. Sim, acabo adormecendo. Ai, que linda. E aí, o que acontece? Ravine Bela Adormecida. A Bela Adormecida. E o que acontece? Como eu te falei aqui, que eu tento fazer aquela questão da manhã, onde eu vou consumir primeiro a vida. E às vezes, não é sempre, mas às vezes, eu me empolgo. Aí eu vou 1 capítulo, 2 capítulos, eu entro na devocional e eu vou escrevendo o que Deus tá falando no meu espírito. E aí já vira uma sessão de louvor. Quando eu vou ver, eu tô 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não comi nada desde que eu acordei. Aí a minha mãe vem. Você esquece de comer. Você já comeu? Quem você já tomou um café? Gente? Esqueço de comer. Eu esqueço de comer, Raquel. Você já arrumou um café? Você já foi ver a sua vida? Eu falei, mãe, ver sua vida é ótimo. Eu tava... Juro. Eu tava... Mãe, desculpa. Tava aqui. Ela... Ravine, tudo bem ser Maria, Ravine. Você tem que ser Marta também, Ravine. Vai lá, Ravine, tomar um café. Olha, viu? Então, nesse sentido... Nossa, você ia amar. Nesse sentido, eu acho que eu me identifico mais com Maria. Que se eu puder, eu fico. E vou ficando. Porém, entretanto, há momentos, e eu digo isso aqui como alguém que já ouviu muito isso, da minha própria mãe. Tem que ser Marta, gente. Tem que estar sendo Marta. Tem que ser um pouquinho das duas, vai. Tem que ser um pouquinho das duas. Tem que ser um pouquinho das duas, não tem como. Porque nem só de devocional vai viver o homem. O que você quer dizer? Você vai ter que estar levantando, lava esse cabelo. Entendeu? Lava essa cara. Sim. Bota uma roupa, vai ajudar tua mãe, lava uma louça, faz uma laundry. Ótimo isso, arruma adoro. o seu quarto. Então a gente passa tem que vai passar um vecchio na casa. Nossa, ótimo, já ouvi muito isso. Parece que eu tô ouvindo a minha mãe. Vai agir sua vida. Senhor, abençoa meu pai, todos os jovens estão assistindo. Tem que agir a vida, Martinha. Tem que agir a vida. Tem que estar agindo a vida também. Tem que então, eu acho que a nossa geração precisa um pouquinho dos dois. Tem que saber quando ser Maria. Não dá também pra ser só trabalho, cuidar, fazer, acontecer. Agora o que veio aqui na minha cabeça aqui. Um pouquinho dos dois. Você acha...
você acha no seu coração, desse muito tempo que você tem aí, de 20 anos de idade, os jovens imigrantes... Os seus jovens imigrantes que você tem lá, filhos de imigrantes crescidos aqui, de repente vieram do Brasil novinhos e tal. Como é que... Tu sente uma diferença do brasileiro do Brasil Sim. e do imigrante, do filho do imigrante aqui? Sim, com certeza. Qual é a maior diferença que você sente aí? Eu acho que volta pro Marta e Maria aqui também. Nós temos essa juventude bem divididinha. Sim. Bem divididinha. Os mais novos, os um pouco mais novos, são a maioria filhos de imigrantes, mas que já estão aqui desde novinho. Sabe? Filhos de imigrantes, mas estão aqui há bastante tempo. Sim, tipo, meus filhos vieram pra cá, um com 1 aninho e outro com 3. Exato. Então você pode bem dizer que eles são Americanos. Sim. E aí tem a galera que já veio pra cá mais formados, digamos assim. Já veio pra cá... Mais velhos. Tipo, mais velhos. 15 já com uma identidade. Com uma... Então há essa diferença. Eu acho que isso não são todos, são alguns. Estou falando da minha própria experiência, daquilo que eu vejo. É que muitos dos jovens que crescem aqui, que vieram mais novos, crescem com essa mentalidade de eu preciso... Meus pais vieram pra cá com um intuito. Sim. Se erguer nessa terra, de vencer na vida. Então eles crescem com esse mindset. Eu preciso ser, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Então tem jovens de 16 anos que trabalham mais horas do que eu. Uau. Faltam culto. Perdem encontro, que seja pra poder estar fazer trabalhando. o Marta, pra trabalhar. Pra fazer aquilo que eles, né? Vem necessário fazer. Sim. Mas também tem agora esses jovens que vieram pra cá mais velhos, que já vieram de uma base cristã no Brasil, eles já são um pouco mais, já são diferentes. Eles trabalham, mas eles já têm essa noção, tipo assim, ok, eu trabalho, mas dia de culto eu vou estar na igreja. Já vai na igreja. Enquanto jovem, eu vou estar presente. Então eu acho que tem essa distinção sobre aqueles que Você acha que tem o mix da cultura americana com a brasileira demais? E isso atrapalha? Como é que você acha? Olha, eu gosto... Eu sou suspeita a falar que eu amo brasileiro. Eu amo muito o Brasil. Mas eu gosto Você veio pra cá há quantos anos? Eu vim com 14. Ah, tá. 14. E eu gosto... Eu acho que tem muito esse mix aqui. Onde eu estou, nem tanto. Onde eu estou tem uma divisão muito clara. Mas eu vi muito isso, porque eu moro aqui já tem um tempinho. Antes mesmo da liderança de jovens. Tem esse mix. E esse mix, às vezes é bom, às vezes ele é ruim. Por quê? Porque tem jovens que cresceram aqui e já tem esse mindset americano, e quando eles são colocados, assim, e se juntam, assim, tem esse contato com a cultura brasileira, eles são quase que assustados. Eles se assustam. Oh, meu Deus, que é isso? Que tem muitos que vão forçados pra igreja. Tipo assim, que tanto de igreja é esse, que tanto de... pré-teenagers e teenagers. Uhum. Até 18, vai, de repente. Porque estão ainda no high school, são forçados a ir pra igreja pelos pais. E aí eles meio que... Eles desenvolvem e vão uma pra resistência. brasileira, mas eles não pensam mais em português. E de repente todos os amigos são americanos. Tem um desconexo de linguagem. Tem coisa que é falada na igreja brasileira que eles não entendem. Sim. O contexto não bate. Sim. Tem essa desconexão também de idade, de cultura. Sim. Com as pessoas que são brasileiras dentro da igreja. Eles são... Os pais são brasileiros, mas eles têm já essa cultura daqui. Então, tem essa divisão. Infelizmente, porque acaba causando isso, acaba essa resistência. Dando uma resistência e dá uma dificuldadezinha, de repente, né? Às vezes. Cria um desafio. Sim, sim. The good thing, a boa parte... Gente, desculpa. O inglês... Olha, eu tô lutando tanto pra não soltar o inglês aqui. Mas pode soltar, amor. Juro. Ei, nós estamos na América. Olha, surreal. Beijinho no ombro pra quem não entende. Fazer o quê, né? Desculpa, inglês gente. é a língua universal, Não amor. dá. Todo mundo já é pra estar entendendo. Mas a boa parte disso tudo é que esses... Lá na igreja, por exemplo, o meu irmão, ele veio mais novo. O meu irmão, ele veio com 10. Então você prega misturada. A minha cabeça tá lá ainda, tá? Desculpa. Não, você eu prega prego misturada. O Capaz. que é ótimo pra esses jovens. Capaz que eu vou estar soltando umas coisas assim que só quem fala inglês vai entender. Meu Deus. Top. Ajuda os crentes. Mas voltando no teu irmão. Mas voltando, meu irmão veio mais novo. Com a identidade dele ainda sendo formada. Eu vi, 10 anos ainda. Então, a maior parte da sua identidade foi formada aqui. Então, ele já tem uma linguagem que os jovens da minha igreja, que tem essa cultura americana, já entendem. Porque ele veio pra cá mais novo. 2 anos ainda mais novo que você. 4 anos mais novo que você. Então ele ainda, tipo assim, ele ainda pegou o começo do middle school, igual todos os nossos adolescentes pegaram.
Ah, tá. a high school todinha, igual todas nós principais. Ah, é bom que aí tu tem um exemplo já dentro de casa. Sim. Então eu tive que lidar com essa fase maravilhosa que ele passou. Ah, legal. Dos Porque 11 eu aos acho que 14 é a primeira vez que eu fui pregar para os jovens aqui da nossa igreja, eu fiquei sem saber o que eu fazia. E eu também tenho isso daí. Tem certas coisas que saem em inglês. Não que meu inglês seja... Mas tem certas coisas que saem em inglês, que é mais fácil do que em português. Ainda mais que eu fiquei em igreja americana há 18 anos. Então, tipo, né? Exato. E aí eu falava, gente, será que eu posso falar metade... E aí foi fluindo e eles... Foi indo, eles foram entendendo. Exato. Que é assim que funciona mesmo. Pois é. Então acaba que, graças a Deus, Deus é perfeito em tudo que faz. Então, sendo co-líder com meu irmão, ele tem. O que em mim falta, ele tem. Ele tem. Pra saber da questão da cultura. Como é que é o nome do seu irmão? Gustavo. Legal. Muito bom. Um jovem abençoado também. Que bom. São só vocês dois? São nós três. Eu tenho 2 irmãos. Sou um mais velho, de 22, vai fazer 23 agora em julho. Que é a esposa da minha cunhada. É, esposa da minha cunhada. E eu sou a do meio, 20, e o meu irmão mais novo, que é o Guga. Ah, legal. Tem 18. Delícia, né? Tá noivo 3 também. adultos. Também. Namorado. Abafa. Então, aí a gente tem a caixinha da bênção. Será que tem namorado aqui dentro? Bom, não tem, de ter colocado, né? Namorado. Aí você vai falar assim, tá nos pés de Jesus. Aleluia. Né? Aleluia. Ai, Deus. Não, mas tá nos pés de Jesus, né? Não, Tá com orando, certeza, com já tá certeza. preparado. Amém. Né? Em nome de Jesus, vai vir já pronto. tá, já vai estar Aleluia. pronto. Vai ser um sacerdote. Esse é um outro desafio também, que a gente vê na juventude. Oh, meu Deus, as meninas estão passando prova. Então, né? Então, Raquel, os meninos Mas os estão meninos na prova. também estão, vamos combinar. Ah, mas tem mais menino do que tem menino. É. Tem mais menina séria do que tem menino sério, com certeza. É, isso tem, verdade. Tá muito complicado. Não posso negar. Mas vai chegar. Vai, tá indo. Vai Tenham chegar. fé, meninas, tenham fé, vai chegar. Vai chegar, tem que orar, Tem que jejuar, orar, o tem. joelho no chão. E Boca não no adianta pó. querer converter. Sem namoro evangelístico, pelo amor de Deus. É, Deus vai mandar o certinho ali. Por favor. Ó, a caixinha da bênção, você vai abrir, cada gavetinha vai ter uma palavra. E eu quero que você fale o que o Espírito Santo colocar no seu coração, Ok. tá? Pode começar. Filha de pastor. Eita! Uau. Não é uma palavra, mas é aquilo que eu achei que Mas é tinha uma que palavra, ter, né? tinha Filha que de ter. pastor. Filha de pastor. Ah, então eu vou deixar uma palavra para as filhas de pastores que me ouvem. Top! Adorei. Você não é. Pode misturar, tá? É. Você não é esse título. Faz parte de quem você é, faz parte da sua identidade, mas você não é esse título. E muitas das vezes a gente se prende ao que dizem sobre nós e nós esquecemos sobre o que Deus já disse sobre nós. Então, se você é filha de pastor, entenda que sim, Deus tem um propósito com você e com a sua casa, sim, você é parte de um propósito maior, mas o que Deus tem com você é singular. E Ele vai honrar isso de maneira perfeita. É pra chorar agora ou depois? Senão vai Aleluia. borrar minha maquiagem. É verdade, é um título, né? É um título. É uma coisa que vocês carregam sendo filhos de pastor e que... Mas se tu vê, não tá na Bíblia. ela é a filha do pastor. Qual é o nome dela? É a filha do pastor. filha do Às vezes pastor, sabe nem o isso. nome, né? Tudo bom? Que horror. Tudo bem, gente? Eu sou a Ravínia. Reforma. A gente já falou galera, da reforma, falamos mas da eu queria reforma. que a reforma representa pra você. O que a reforma representa pra mim? A reforma pra mim representa deixar tudo aquilo que eu tinha, todas as razões do mundo pra me segurar Uau. a elas e receber aquilo que eu achei que não cabia dentro de mim. Tá vendo o que você quer dizer com isso? Quando você vai reformar uma casa, qualquer lugar, você muitas vezes tem que mexer com a estrutura daquele ambiente. E a estrutura é muitas vezes o nosso passado, aquilo que a gente viveu, nossas experiências, nossas vivências. Então a palavra para reforma hoje é: você pode sim largar tudo aquilo que você achou que você não conseguiria viver sem. E Deus pode te dar coisas que você achou que você nunca teria estrutura para carregar. Ok. Speechless. Misericórdia. Vamos lá. Louvor. Eu vou Isso aqui ter é que só culpa pra da minha implicar cunhada, contigo. tá? Isso aqui não era nem pra estar aqui.
Olha só. A cunhada depois vem aqui, cunhada. Vem dar um oi. Cunhada, Vem dar um oi. Vai lá do lado dela, dá um oi gente, pro pessoal. Minha cunhada é uma das minhas melhores amigas. Ai, que delícia. Ministra, você ajuda na igreja também? Levita. Ela é ministra de louvor lá na igreja. Diz que é, canta bem. Canta muito. Ai, que bom. Tão bom ter você aqui. Obrigada. Amém. Ok, que diremos nós sobre o louvor? Eu acho que eu diria sobre o louvor. Eu tenho uma confissão a fazer. Bora. Vamos. Adoro confissões. Gente, eu, sou líder de louvor na minha igreja. Vini, por causa de quê? Talvez. Quando as pessoas me perguntam, por quê? Porque quando o ministério começou, não tinha ninguém, não. E eu sempre falava isso. E aí eu recebi uma pastora, uma abençoada, eu não vou nem expor o nome dela aqui, porque ela é esquisita. E quando eu digo esquisita, eu digo isso no bom sentido. Ela tem uma conexão com o céu absurda. Adoro gente esquisita. Adoro gente esquisita. Adoro. Ela me sentou um dia e falou assim... Pamela de esquisita agora. Ela sentou comigo um dia e falou assim, você não está no louvor da sua igreja só porque você é filha do pastor. Eita. Ou só porque não tem ninguém para estar. Você está no louvor porque Deus tem propósito com você no louvor. E Ele te deu uma voz, a qual você vai ter que estar usando. Amém. Falei, amém, glória a Deus. Por quê? Eu não cantava. Eu comecei a cantar no início da igreja. Ou seja, eu canto A igreja vai fazer 3 anos, né, Thaís? A igreja vai fazer 3 anos. Então eu comecei a cantar há 2 anos e meio atrás. Então quando a galera me pergunta, você canta? Eu falo, não, gente, eu não sou cantora. Entendeu? Eu costumo dizer que cantores são aqueles que, de fato, carregam esse dom, né? Mas eu tenho aprendido com o Espírito Santo de Deus que louvor não é só aquilo, não é só a técnica, não é só a sua voz. Louvor é aquilo que você é, aquilo que você apresenta diante de Deus. O que você entrega pra Ele, né? Então eu diria isso. Se você não tem uma boa voz, se você não tem uma boa técnica, se você não tem bons acordes para tocar, ofereça a Ele o seu coração. E se você tiver a boa técnica, o bom acorde e a boa voz, continue lembrando, continue na sua mente. Não esqueça que a sua maior oferta é o seu coração. Porque se não tiver com o coração no lugar certo, pode ter a voz seu louvor vai bater no teto e voltar. Verdade. Tem mais um? Acho que tem mais Acho que é essa aqui de cima, Chamado. Essa palavra me persegue, gente. Sério? Desde novinha. Juro. É mesmo? Juro. Te persegue de uma maneira boa ou ruim? Depende do mood que eu estava. Depende de como eu ouvia. Entendi. Brincadeira. Mas por quê? No caso, o mood hoje tá mais ou menos? O mood já tá bom. Ai, glória a Deus. O mood tá tranquilo. Porque a gente já acabou aceitando. Mas eu digo que... Aceita que dói menos, né, a gente aceitou. Juro. E eu lembro que eu ia muito em consagração com a minha mãe. Minha mãe sempre foi, minha mãe mesmo na itinerância, ela sempre foi da consagração. Então, segunda tarde tinha uma consagração que ela ia, quarta tarde tinha outra consagração que ela ia, sábado de manhã tinha uma outra consagração que eu ia com a minha avó, que dirigia um culto de consagração. Então, eu sempre fui de estar muito em consagração, desde novinha. E aí, em uma dessas consagrações, eu tinha por volta de uns 8 anos. E veio uma moça, eu lembro até hoje, eu podia desenhar. A consagração era na garagem da casa dela. Uau. Eu podia desenhar pra você como que aquilo aconteceu. Veio uma moça, consagração da pastora Ivone. Esquisita também? Esquisitíssima. Adoro. Esquisitíssima. Veio uma moça que não era nem a pastora Ivone, uma das mulheres da sua equipe. Essa moça veio rodando, marchando. E eu falei assim, e eu entendi, porque eu já tava de consagração. Eu falei assim, eu sei que quando a pessoa tá rodando, marchando, é o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, amém. Tá rolando um mas manto. eu falei assim, mas nunca havia até mim. Eu falei, não, que isso, calma. Eu tava do lado da minha mãe. Minha mãe tá aqui, aleluia, glória a Deus, e a mulher vem rodando, e eu tô falando, essa mulher está chegando muito perto de mim, eu na minha mente. E eu comecei a tremer, mas foi uma tremedeira, não foi uma tremedeira ruim, foi uma tremedeira, tipo assim, presença, um negócio diferente aqui, nunca senti isso antes. E ela veio, nisso que ela veio, ela parou, tipo, tinha um banco na minha frente, aqueles bancos de madeira, sabe? E ela debruçou em cima do banco e colocou a mão no meu coração. Na mesma hora, eu comecei a tremer, comecei a chorar. E, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, ela começou a falar pra mim e pra minha mãe. Esta moça, engraçado que eu não lembro de profecia, mas dessa... Quantos anos você tinha que você falou? 8 Meu ou 9. Deus. Essa moça tem um chamado. Eu vou levar ela pra outro continente. E lá eu vou realizar uma obra. Isso, e aquilo, e vai. E ela vai ser pregadora da palavra. E ela vai fazer assim, ela vai fazer assim. E eu não cantava. Uma timidez horrível. Eu acho que eu não havia sido batizada com o Espírito Santo ainda, mas naquele dia eu senti a presença de Deus muito forte, mas eu não falei em língua. E eu ouvindo aquilo, e minha mãe tá, ó.
aleluia, glória a Deus, e chorando. E eu tava chorando também, porque eu lembro que no momento eu realmente senti uma presença de Deus. Mas após aquilo, eu senti que a mãe, eu falei, mãe, o que essa moça quis dizer? Que eu fiquei um pouquinho assustada. Eu falei, que é isso? Não, com 8 aninhos? Eu falei, aí ela me explicou, tipo assim, Ravine, então, tem pessoas que Deus chama pra certas coisas, né? Eu falei assim, tá, ok. Mas, tipo assim, não querendo muito. E aí, com 10 para 11 anos, eu fui no retiro de jovem, na igreja do meu tio, em Paciência, Rio de Janeiro. E nesse retiro de jovem, eu fui batizada com o Espírito Santo. E lá, Deus tomou uma outra moça, falou a mesma coisa. E eu lembrei. Sobre o chamado. Sobre o chamado. E eu lembrei, só que naquela época eu não tinha entendimento, mas com 11 eu já estava um pouquinho mais entendida. E aí, porque até ali já tinha muitos anos de consagração. De ponto emocional com a minha mãe e tal, palavra, EBD, e ouvindo, né, palavras enquanto de jovens. Então, naquele ponto ali eu já meio que entendi. Ok, a palavra, ok, isso aqui. Então, e desde então, e pessoas, e Deus usava pessoas, eu tenho chamado. E por mais que eu entendia a seriedade daquilo, dentro de mim, eu ouvi de perto o que é viver o chamado. Através da itinerância da minha mãe, através do pastoreio do meu pai, através do ministério de outras amigas da minha mãe, eu cresci vendo isso. Então, por mais que eu vi o bom... E eles investiram no seu chamado. Demais. Né? Eu absorvi muito daquilo. E foram experiências maravilhosas. Aprendi demais, mas eu também vi o ruim. Eu também vi as dores. Bagagem. Eu também vi as bagagens. Eu também vi as renúncias necessárias. Sim. Eu também vi as formas como... as formas que você tem que se submeter. Não é fácil. Então, com os 14, 15 anos, eu comecei a desenvolver resistência. Eu falei assim, não vou estar querendo, não. Esquece esse negócio de chamado. Pode deixar isso pra lá. Deixa a palavra pra quem quiser pregar a palavra. Deixa o louvor pra quem quiser louvar. E eu nem louvava. E o povo falando que eu ia gravar CD. Eu falei, para com isso. Eu, assim, indo. E eu, ok. E as coisas foram acontecendo. Mas aí a reforma começou. E foi quando a reforma nasceu, de fato. Sim. A reforma começou e o Espírito Santo foi no teu coração. Secreto. Começou a... Por quê? Aos você não quer o chamado. E aí foi tirando. Sim. O que ainda te prende? Foi tirando. O que te impede? Foi tirando. E foi tirando. Como o Espírito Santo é lindo de dar as palavras certas, né? De verdade. Então, eu acho que a palavra que eu tenho pra quem estiver me assistindo, se você está em guerra com o seu chamado, para de lutar. Escolhido não tem escolha. Quem é chamado, gente, já foi comissionado. A palavra de Deus em Jeremias vai dizer que desde o ventre você foi escolhido. Você estava sendo gerado e Deus estava preparando um povo para ouvir sua voz. Ele te deu as nações por profeta. Então, se você é alguém que está em guerra com o seu chamado, Arvina, eu não quero cantar. Arvina, eu não quero pregar. Arvina, eu não quero fazer o podcast. Arvina, eu não quero escrever. Arvina... Eu digo isso com todo o amor do mundo. Sim, você tem livre-arbítrio, mas você não tem querer. De uma forma ou de outra, Deus vai te levar a esse lugar do chamado. A escolha é sua, mas vale muito mais a pena você se esforçar para viver do que se esforçar para não viver. O mesmo esforço que você vai exercer para não viver o chamado é o esforço necessário para viver. E o peso? O peso que sai de você quando você aceita o seu chamado. Gente, estou aqui leve. Que é isso? Né? A reforma passou e agora tá tudo tranquilo, então. A gente precisa aceitar. Sim. Aceitou o chamado. Glória a Deus. Tá. Muito esforço. E daí, então, você pode cantar pra gente aqui agora. Brincadeira, não ia fazer isso com você nunca. Nunca. Mas se você quiser... Eu posso? Pode. Ok. Eu vou dar um trecho pra vocês de uma canção. E grava aí, por favor, a canção. E esse, eu não sei, o Espírito Santo colocou no meu coração. É só um trecho e que esse momento seja pra quem precisa ouvir a voz do Pai dizendo que eu te escolhi. E eu vou fazer de você o que eu disse que faria. Me chama para fora, faz como com Lázaro, me ponha em tua roda, eu sou como barro, em meio aos meus dilemas, me mostra a tua glória e me faz entender que eu sou apenas barro. Que lindo! Somos barro. Nós somos barro. Amém. Na mão do olheiro. Desce a olaria, meu filho. Deixa Deus fazer com você o que Ele tiver que fazer. Que Deus continue fazendo através da sua vida. Amém. Que você continue sendo essa mulher, menina, mulher,
cheia do Espírito Santo, tocando essa juventude. Que juventudes possam ser cada vez mais levantadas como um exército forte através de você. Eu vejo você com multidões de jovens orando, louvando, pregando. E eu tenho certeza que Deus tem tanta coisa. Eu não quero ser esquisita agora, não, Senhor. Não, mas mas ser. Que Deus possa realmente continuar te usando nesse ministério. Eu tô aqui sem palavras, tocada, Senhor, pelo teu mover nesse lugar, meu Pai. Pelo teu mover com essa menina, Senhor. Menina para mim, meu Pai, porque tem idade para ser minha filha, mas para você, Senhor, ela é tão grande, meu Pai, tão grande, Senhor. Meu Pai, a promessa que tu tem na vida dela, Senhor, que essa noite, meu Pai, seja uma noite de cura, uma noite de acordar, de reformar essa juventude, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, eu te agradeço por esse podcast, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada, Ravine. Que Deus continue te usando. Amém. E você que está aí assistindo a gente, dá um like, curte, subscribe. Olha, a gente mistura aí, tudo. Tá vendo? Subscribe, dá um like aí, porque quanto mais você curte, mais relevante é. Segue a Ravine, é Why Ravine Felix. E tem lá no YouTube, se você entrar lá no Instagram dela, você vai achar tudo aqui no YouTube também. Bora suportar o reino de Deus, porque é assim que a palavra hoje em dia vai chegar. Porque todo mundo quer a palavra rápida, mas um podcast de 1 hora assim, tão cheio do Espírito Santo, passa rápido. É verdade. Né? Então, ainda mais quando é no tempo do Senhor. É verdade. Obrigada, Raquel, viu? muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te enchendo. Que esse projeto não pare por aqui, que esse projeto atravesse gerações, que esse projeto atravesse continentes, que esse projeto chegue em lugares que você nunca imaginou que ele chegaria. Que a sua casa seja verdadeiramente como casa de Marta e Maria. Lugar de cura, lugar de restauração, lugar de palavra, lugar de vida, lugar onde vidas vêm para ser restauradas e ter os seus chamados realinhados por Cristo. Você é uma bênção, essa casa é cheia do Espírito Santo. Ai, linda, já te Deus amo. abençoe a sua família, a sua vida. Obrigada. Que lugar especial. Como Maria, aos pés de Jesus é o melhor lugar. Yes!